Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aos que estão nos assistindo agora, o canal da TV GEPOST. Eu sou o professor Frederico Costa e estou aqui para trazer algumas reflexões sobre a questão do fascismo, tão presente hoje, né, no mundo e, em particular, no Brasil. E essa nossa fala é resultado de um grupo de estudos que temos sobre a questão do fascismo. E estamos produzindo esses vídeos, né, a partir das reflexões do grupo, e eles são bem sintéticos, né? No decorrer desse ano agora, de 2023, nós vamos aprofundar, né, várias temáticas relacionadas com o problema do fascismo, né, historicamente determinado, e da extrema-direita hoje. Bem, o objetivo desse vídeo é para transmitir a ideia de que o fundamento da crítica do fascismo, da qual partimos, é o materialismo histórico. Por quê? Porque há diversas leituras sobre o fascismo. Há uma leitura, por exemplo, liberal, né, que vai restringir a crítica ao fascismo à questão das instituições políticas e jurídicas de uma democracia burguesa, né? Então, o problema do fascismo se resume a quebrar, né, essa lógica democrática burguesa, a independência dos poderes, né, o aspecto jurídico fundamentado do Estado, né? Essa é uma leitura que, por sinal, é muito comum. Nós temos também leituras revisionistas, né, de cunho também, que é muito comum na extrema-direita, certo? De que o fascismo foi um mal, mas um mal necessário, certo? Porque existia um perigo maior, que é o chamado perigo vermelho, né, o perigo do comunismo, certo? Então, o fascismo foi extremo, foi brutal, porque o seu inimigo era mais extremo e mais brutal, né? Então, de certa maneira, o fascismo italiano, o nazismo alemão, o salazarismo português, o franquismo espanhol, né, aqui no Brasil, o integralismo, e em outros países também seriam reações, de certa forma, saudáveis frente a um inimigo maior, que os regimes liberais não tiveram condições de reprimir, né? Então, foi necessário uma reação fascista, né? Essa é uma leitura, vamos dizer, filofascista, né? Mas também muito, muito comum, né? Já que existiria nessas leituras da extrema-direita, né, e várias correntes fascistas, monarquistas, né, correntes religiosas de extrema-direita, colocam isso, né, que existia uma conspiração maçônica, socialista, comunista, para destruir a civilização cristã e ocidental, né? Dentro dessa leitura, há também algumas leituras mais atenuantes, né? Que diz, de certa forma, o fascismo, tenta separar o fascismo italiano do nazismo alemão, certo? Que, de certa forma, as medidas foram necessárias, mas não foi uma coisa tão assim absurda, ainda tinha, como, por exemplo, no comunismo, né? Como na União Soviética, né? A sociedade ainda chegava a respirar, o fascismo não tomava conta de tudo, por exemplo, na Itália. Em relação à Alemanha nazista, algumas leituras dizem o seguinte: não, o problema do nazismo foi o antissemitismo, né? Então, por exemplo, eles conseguiram sanear o desemprego, conseguiram regularizar a economia, né? Mas o grande problema do nazismo foi essa questão de perseguir os judeus. Se não tivesse perseguido os judeus, né, tivesse só perseguido os comunistas, os social-democratas, né, seria uma alternativa melhor, né? Então, essas são leituras, certo? Tanto liberais como de direita, extremo, né, que não condizem com a realidade porque não chegam aos fundamentos, né?
qual é a materialidade social que sustenta o fascismo, né? Não diz, né? Então, o fascismo passa a ser lido como uma questão ou jurídico-política apenas, ou como uma questão moral, né? Um problema moral das pessoas e de desvirtuamento moral, individual, né? As pessoas ficaram encantadas com o discurso de Mussolini, encantadas com o discurso de Hitler, né? Era um período de crise, né? Claro que tudo isso ocorreu, mas existe uma hierarquia, né, de determinações, né? Então, a partir disso, a gente parte do materialismo histórico, né? Que o materialismo histórico que foi a tornar, né, que Marx e Engels tornaram inteligível os processos históricos de desenvolvimento, né, de constituição da humanidade, né, e parte de algumas questões empíricas comprovadas, né, de que, por exemplo, para sobreviver, toda a sociedade humana deve produzir, né, então a produção dos meios de subsistência, né, a satisfação das necessidades de consumo, né, e dos instrumentos, né, e materiais de trabalho necessários para essa produção são a condição prévia de toda a organização ou atividade social mais complexa, né? É aquela velha história, né? Para pensar, você precisa, no mínimo, né, você está alimentado, certo? Então, essa é a base da sociedade, qualquer sociedade, de uma tribo, certo? Ou de uma sociedade socialista, de uma sociedade capitalista, é a produção. E aí o materialismo histórico postula, né, que a maneira pela qual os seres humanos organizam a sua produção material constitui a base de toda a organização social, né? Vai além disso, né? E essa base, por sua vez, condiciona ou determina todas as outras atividades sociais, isto é, a administração das relações entre os grupos sociais, né? Como, por exemplo, a aparição e o desenvolvimento do Estado, a produção espiritual da cultura, né? O direito, a moral, a religião, né? Que são chamadas atividades vinculadas à superestrutura social, né? Permanecem, de uma maneira ou de outra, ligadas à sua base material produtiva, né? Não quer dizer que é uma determinação mecânica, mas você só pode compreender determinadas ideias, determinados tipos de Estado, determinada cultura, se você leva em consideração a base social produtiva, né? Que, em última instância, é condicionada pelas relações que os seres humanos estabelecem no processo de produção. Se essas relações são de solidariedade, se elas são de exploração, né? Essas relações vão condicionar toda uma superestrutura jurídica, política e ideológica, né? Claro que há uma tensão, a contradição, né? E isso se expressa de formas extremamente variadas, né? Essa é a lição básica do materialismo histórico, né? Então, o materialismo histórico vai entender o fascismo a partir de suas determinações estruturais e superestruturais, né? Ou seja, é inseparável o fascismo do capitalismo. É inseparável o fascismo da crise do capitalismo dos anos 20, dos anos 30, né? É inseparável o fascismo da disputa entre as potências imperialistas pela divisão de suas áreas de influência, o que gerou a Primeira Guerra Mundial e o que gerou a Segunda Guerra Mundial e que produziu, como resultado disso, né, a primeira república governada por trabalhadores e trabalhadoras, que foi a União Soviética, né? E o crescimento de um movimento operário em vários países, certo? Então, o materialismo histórico procura dar uma visão determinante. E o materialismo histórico, né, que é parte constitutiva do marxismo, né, que é uma teoria que é também uma ação, né, que conduz à ação, você compreende a realidade para transformar a realidade, né? Então, reafirmando o que já falamos no vídeo anterior, o nosso referencial para entender a problemática do fascismo está baseado nas reflexões do revolucionário russo Leon Trotsky e de sua corrente política, porque entendeu a dinâmica do que foi o fascismo,
né? Para onde levaria o fascismo, e fez uma proposta em relação a como combater o fascismo, né? Vou dar aqui um exemplo muito interessante, esse livro que foi lançado agora, né, 2022, né, do passado, recentemente, muito recente, é do Alisson Leandro Mascaro, grande intelectual brasileiro, Crítica do Fascismo, onde ele vai fazer uma crítica do fascismo. E ele vai dizer aqui na página 14, né, ele vai dizer assim, vai explicar, né, começar a colocar os fundamentos, né, e ele vai dizer assim, 2 marcos teóricos se revelam aqui incontornáveis. O conclame de Max Horkheimer a ler o fascismo necessariamente como um problema do capitalismo. A proposição de Nikos Poulantzas de que há condições políticas específicas do capitalismo nas quais a sociabilidade toma forma fascista. A articulação desses 2 quadrantes teóricos é todo o engenho da mais avançada crítica materialista ao fascismo, né? O Max Horkheimer foi um dos fundadores, foi um grande pensador, mas foi um dos fundadores da chamada Escola de Frankfurt, né? Uma corrente de orientação marxista, né? Que, de certa forma, não criticava o capitalismo, ao mesmo tempo também criticava o marxismo mecanicista do stalinismo, né? O marxismo vulgar, certo? Mas, mesmo assim, o Max Horkheimer não teve, certo? Apesar de levantar isso, é que o troço também já tinha levantado, né? E tinha levantado dentro daquela totalidade de compreensão, né, e proposta de ação, certo? E o Nikos Poulantzas foi um teórico, certo? É um teórico grego, de orientação autosseriana, né, que é uma corrente, eu considero, né, problemática dentro do marxismo, né? Escreveu diversas obras, dentro das quais ele tem uma dedicada ao problema do fascismo, que é muito interessante, mas ele não estava à época, né? Tá certo? Então ele faz vários levantamentos, várias discussões, né? Dentro dessa perspectiva dele autosseriana, mas a nossa leitura do fascismo não parte do Max Horkheimer nem do Poulantzas, embora no nosso grupo de estudo a gente vá discutir várias perspectivas e várias contribuições, inclusive do Horkheimer e do Poulantzas. Mas o Trotsky, né, partiu de uma perspectiva também da materialidade social, né, tanto da estrutura econômica, das relações de produção do capitalismo monopolista, né, também levou em consideração os movimentos sociais das classes em luta, né, viu a tendência do fascismo como quando estava surgindo, que já tinha sido anunciada antes pela própria Internacional Comunistas, vários outros pensadores, vários outros militantes, né? Ele viu isso, principalmente em relação à Alemanha, já com a experiência da Itália, né? Viu o que é que significava, certo? E propôs medidas, né? Propôs políticas alternativas de como combater isso, né? Então, o Trotsky mesmo disse que quando o Hitler assumiu em 1933, necessariamente o alvo dele seria a União Soviética, né? Onde a burguesia e os latifundiários foram expropriados pelo movimento operário camponês. Então, nós vamos levar em consideração, e isso é importante, qualquer estudo de um fenômeno político e social, né, no caso do fascismo, exige um referencial teórico. A partir de que coordenadas nós vamos analisar o conjunto de fatos históricos, né, que deram existência ao fascismo. Então, por exemplo, o Alisson Leandro Mascaro, né, na sua crítica do fascismo, coloca claramente, vai partir do Horkheimer, vai partir do Poulantzas. Tudo bem. Né? E ele faz quem tiver a oportunidade de ler esse livro, que lê, faz um excelente trabalho, né, a partir desse referencial. Mas entendemos que um referencial mais alinhado com a perspectiva do marxismo, ainda vigente, é o de Trotsky. Inclusive, para analisar o problema da extrema-direita hoje no mundo, e em especial no Brasil, em torno do bolsonarismo, né? Que é uma amálgama, que é um conjunto de movimentos reacionários de várias tendências, né?
que convergem para um objetivo central, né, que é não só destruir o que nós temos de democracia, no caso de democracia burguesa, e o que nós temos também de movimento operário e social organizado. Né? Então, o materialismo histórico parte dessas coordenadas. Nós partimos do conjunto da sociedade, colocando que o fator determinante em última instância, os movimentos econômicos, entendido como as relações de produção, né? Que sobre as relações de produção, né? Em conexão dialética com elas, se articula, se estrutura toda uma superestrutura, né? Superestrutura é a coisa que está lá em cima e a produção está lá embaixo, são interligadas, tá certo? E que também corresponde a essa base social e a superestrutura um conjunto de ideologias, né? Ideologias no terreno da educação, no terreno da política, no terreno da economia, no terreno da filosofia, no terreno das artes, né? Que só são compreensíveis a partir dessa totalidade que é condicionada, em última instância, pelos movimentos, né, da vida produtiva. Ok? Inclusive até a própria estrutura do Estado. Né? Uma coisa, por exemplo, que os liberais não colocam, mas o Estado necessariamente é um Estado de classe. Né? O Estado surge, se desenvolve, está vinculado e muito mais no capitalismo às estruturas econômicas do capitalismo. Né? O Estado antigo, né, correspondia às necessidades das classes dominantes antigas. O Estado feudal correspondia às necessidades das classes dominantes que se coesionavam nele a partir dele. E o Estado burguês se expressa, né, os interesses, as necessidades de funcionamento da sociedade burguesa, cujo fundamento central é a produção, reprodução e acumulação do capital. Certo? Então, o Estado é burguês. Né? O Estado burguês é um Estado, tanto o Estado liberal como o Estado nazista são Estados burgueses. Né? O que também vai mudar muito é a questão do outra categoria interessante de materialismo histórico, é a questão do regime, né? Do regime político. Né? O regime político depende da correlação de forças da sociedade, depende do regime de propriedade que tem a sociedade e depende das relações das instituições que formam o Estado. Né? Então, no Estado, por exemplo, numa ditadura bonapartista, você tem um Estado que é centrado no executivo. Né? Você tem um Estado democrático burguês, um regime democrático burguês, está centrado no respeito às leis, né? Das leis que coordenam o funcionamento da sociedade burguesa, né? Nos parlamentos, né? No parlamento, na justiça burguesa e tudo. O regime político fascista, né? Que é uma espécie de ditadura, né? Já é diferente do bonapartismo, a gente vai discutir aqui, mas estrutura, né? Estrutura, inclusive, o próprio Estado, a correlação entre as instituições do Estado, de forma a formar um regime nazista, fascista. Certo? E tem o governo, né, que é a parte mais limitada dessa estrutura, vamos dizer assim, hierárquica, Estado, regime político e governo, que vai administrar no dia a dia o Estado burguês e o regime correspondente. Certo? Então, isso é importante. Né? Porque você tem situações, vou dar um exemplo concreto, um governo de extrema-direita que foi o governo Bolsonaro. Então, você tinha um governo de extrema-direita, você tinha um núcleo fascista dentro do governo, ou neofascista, como alguns gostam de dizer, que era o do Bolsonaro, né? Em cima de um regime extremamente fragilizado, né? com o golpe de 2016. Né? Então, nós temos um regime democrático burguês dentro das condições de um país como o Brasil, que é um país atrasado ou dependente, certo? Temos essa democracia. Né? E a própria democracia burguesa é um produto das relações de forças entre as classes fundamentais. Né? No caso do Brasil, a grande maioria do povo brasileiro, né, que se constitui em trabalhadores assalariados, camponeses, né, também camadas médias, a aristocracia financeira, que é a parte culminante da burguesia, né? A burguesia, tanto a burguesia interna como do imperialismo, né? Conforme esse regime que nós temos, certo?
Então, é isso, né, que eu gostaria de expressar, né, que foi uma discussão que foi feita no nosso grupo de estudos, que é a partir do materialismo histórico, a partir de nós compreendermos fundamentos de qualquer forma de sociabilidade, né, quais são os elementos determinantes, condicionantes, que a gente pode, agora sim, a partir daí, né, adentrar ao fenômeno do fascismo. Né? Então, nós vamos, no nosso próximo discussão, próximo encontro, próximo vídeo, discutir como é que emergiu, né, em que condições emergiu o fascismo, né, na Itália, certo? Então, até a próxima, e não se esqueçam, se vocês gostaram desse vídeo, dê um like, né? Divulguem, né? Também comentem, né? Façam perguntas que a gente pode produzir vídeos a partir das perguntas de vocês, né? Nós somos um grupo de estudos, né? Somos um grupo de pesquisa e é muito importante a gente entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Agora, recentemente, tomou posse o novo presidente da República, né? O Lula, certo? Aí tem que discutir o que foi a extrema-direita, o que foi o governo Bolsonaro, para entender a correlação de forças atuais e como combater, né? O bolsonarismo não está morto, certo? Então, você entendendo a lógica histórica do que foi o fascismo, nós podemos também entender como a gente se posta diante dos desafios hoje, em 2023, colocados para quem está vivendo, tem um ponto de vista a partir dos interesses da grande maioria nacional, dos trabalhadores e das trabalhadoras que constroem o nosso país. É isso e até a próxima.